Boa tarde, oh meu Deus, eu já achava... Eu estava quase batendo meu recorde, porque eu confidenciei para o pessoal do culto da manhã que eu me sinto muito crente no culto de domingo de manhã. E ceia, então essas paradas todas, você fica muito crente, você se sente, quase com asas e tudo. E eu falei, 2 cultos domingo de manhã, aí meu amigo, aí ninguém me segura, aí minha santidade vai no nível, já está de tarde, perdi. Mas pelo menos vão ser à tarde, mais 2. Então eu vou estar bem crente à tarde também. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Eu admiro a sede que vocês têm. E é muito doido para mim, horas depois de estar ministrando aqui nesse lugar, subir de novo e ver o mesmo lugar completamente lotado de novo, com novas faces, com gente sedenta pelo mesmo Deus. E eu oro para que Deus nos dê graça, amém, e que Ele libere algo que vai abençoar o teu dia e abençoar toda a tua vida. Amém, meus queridos? É com muito prazer que eu venho sempre nessa casa. Minha esposa, como o Theo falou, ela está lá na nossa casa, lá no sul do Brasil. Mas ela mandou o seu abraço. Eu falei com ela agorinha. E ela mandou um abraço para todo mundo. A pastora Sara, ela mandou um abraço especial para a senhora. Enfim, vamos para a palavra de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 17, por favor. Abra ou ligue sua Bíblia, né? Ligue sua Bíblia. A palavra do Senhor diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Assim, a gente vive num tempo em que a igreja brasileira, pelo menos o corpo de Cristo aqui no Brasil, tem crescido bastante. Quantos concordam com isso? A gente vê o corpo crescendo. Às vezes a gente tem a tendência de achar que todo crescimento é bom, mas existe uma grande diferença entre um crescimento sadio e um crescimento não muito sadio. Às vezes você pode falar: meu Deus, como esse menino cresceu. Aí, como é que está o cara? Aí o cara está com 3 metros de altura, completamente obeso, andando que nem um bebê, ele já é um diamante. E, tipo, você fala: cara, cresceu, mas não está bonito. Né? Cresceu, mas podia estar melhor. Às vezes a gente vê muitas aberrações acontecendo, deformidades acontecendo no corpo de Cristo, simplesmente porque as pessoas se cansaram de algo que eles julgam que está entediante. Eu observando a minha vida, eu percebo que as maiores besteiras que eu já fiz na vida foram em momentos que eu estava entediado, em que eu simplesmente queria uma coisa nova. Eu estava tão radicalmente entediado com tudo que eu estava vivendo, que eu quis mudar radicalmente e acabei tomando caminhos que não eram muito bons. Quantos já passaram por isso? Eu ouvi uma vez um ministro falando, acho que foi num livro que eu ouvi, que uma pessoa se torna entediada quando ela olha muito tempo para a mesma coisa. Que uma das boas formas de sair do tédio é você aprender uma coisa nova, é você olhar para outra coisa ou simplesmente mudar o teu ponto de vista, exercitar a tua mente a enxergar uma coisa diferente. Pessoas que estão fixas, por exemplo, muito num problema ou numa situação, pode levar esse cara para qualquer lugar, aquele problema vai com ele porque ele não interessa onde ele esteja, ele vai estar enxergando só aquilo o tempo inteiro. E a gente tem num momento como esse, da nossa nação, um cansaço com tudo que a gente está vendo, porque muitas vezes parece que a coisa não muda. Eu vou te dizer, você tem a opção de olhar para o que está errado, ou você tem a opção de olhar para o que está certo, porque tem muita coisa boa acontecendo, amém?
é o mesmo esforço, vai tomar o mesmo tempo. Ou você olha para o que está errado e fala disso, ou você olha para o que está certo e fala disso. Se você olhar para o que está errado e fala do que está errado, você vai ficar naquela frequência negativa. Se você olhar para o que está certo e falar do que está certo, você vai estar numa frequência bem mais positiva, isso vai te encorajar. Eu sei que quem faz a obra é o Senhor, amém? E Ele está operando. Muitas vezes, para a gente enxergar defeito, a gente não vai precisar fazer força alguma, porque a gente é cheio de defeitos. Basta a gente abrir os olhos e olhar no espelho, você vai ver um monte de defeito. Amém? Mas para enxergar Jesus, talvez às vezes você precise fazer um pouquinho de força, em amor, em procurá-lo simplesmente em situações. Senhor, onde é que o Senhor está nisso tudo? Às vezes a gente encontra gente entediada, e esse tédio coletivo acaba gerando aberrações, caminhos diferentes, com a desculpa, eu quero mais de Deus. Tem muita gente hoje que não quer mais saber de igreja, porque eles já sabem tudo que vai acontecer na igreja. E ainda que a liturgia seja muito parecida, cara, não tem nenhum culto igual ao outro. Amém? Nós estamos já no segundo culto aqui nesse período de poucas horas. Eu tenho certeza que esse culto não vai ser igual o que acabou de passar. É o mesmo Deus, Ele está fazendo coisas novas através da mesma palavra. Às vezes as pessoas, num desespero por algo novo, elas cometem o erro de serem enganadas por um falso Cristo, por um falso ensino, por uma falsa palavra, porque simplesmente ficam fascinados com algo que nunca viram, e simplesmente esse algo que nunca viram parece que é uma grande descoberta. Esse algo que nunca viram parece que os tirou do tédio. Mas assim como uma criança, Jesus, Ele nos inspirou, e Ele disse, quem não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. E eu falei aqui no culto da manhã, é muito engraçado quando as crianças entram naquela fase de serem surpreendidas com uma brincadeira do pai que elas nunca viram, e crianças muito novinhas nunca viram nada, né? Então é muito fácil você entreter uma criança, cara. Basta você fazer Eu amo criança que gosta de mim. E eu tenho gostado cada vez mais de crianças, porque assim, eu tenho descoberto que eu gosto de criança. Eu antes tinha meio medo de criança, tipo assim, não sei como pegar, tipo, não sei brincar. Tipo, uma vez eu dei um presente para um filho do amigo meu, eu comprei um monstro para ele, que assustou o menino ficou chorando com o presente. Eu falei, poxa, mas presente tirado, eu gostaria. Tipo, cara, mas a criança não ia gostar. Você vai aprendendo as mães, os atalhos ao coração das crianças, você descobre que às vezes se esconder atrás de um negócio assim, achou. Cara que já brincou com isso, com criança em banco de avião. É muito mais, você crescer na tua frente, ela olha para você, faz uma caretinha, esconde. Aí você, aprendeu, essa é a brincadeira. E não interessa quão longo seja o voo. Aquela brincadeira vai durar o voo inteiro. É o de novo. De novo. É engraçado porque Jesus manda a gente ser como alguém que não se cansa do mesmo. De novo. Tipo, eu não quero outra brincadeira, eu quero essa de novo. É meio torturante. Para quem já viu essa brincadeira milhões de vezes, já brincaram comigo assim 500 mil vezes, eu não aguento mais fazer de novo. E a criancinha está lá com aquela mesma paixão no olho, dando a mesma risada, parece que a risada até aumenta. Eu me lembro que eu conheci crianças que ouviam piadas e viam todo mundo rindo, e elas não entenderam nada da piada. Então elas achavam que piada era simplesmente você contar uma história e todo mundo tem que rir. Então eles começavam a inventar suas próprias piadas, e era uma tortura ter que rir daquilo. Tipo, você não vai rir, cara, eu contei a minha história. Tipo. É maravilhoso porque assim, se a gente mudar o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva, da forma como a gente enxerga, a gente vai entender que Deus já deu o melhor dele para a gente. Amém, queridos? Jesus é o melhor de Deus. Você não vai ter nada melhor do que Jesus, cara. Amém? Não vai ter nada melhor do que Jesus. Não vai vir um outro filho. Tipo, Jesus é o Filho de Deus, mas você não conhece o outro Filho de Deus. Não tem outro. Porque tem um outro cara que... Esse daí, Jesus... Não tem. Jesus é o Filho, é o unigênito, que agora é o primogênito. Ele é o melhor de Deus. Deus não economizou quando Ele realizou o seu plano para nos salvar. Ele mandou o melhor que Ele tinha. E o melhor que Ele tem já veio. Então nós temos o melhor de Deus. E Jesus ainda prometeu, olha, eu vou para o Pai, mas vai ficar melhor ainda.
porque eu vou enviar o Espírito Santo. E sabe o que? O Espírito Santo veio. Vem, Senhor. Cara, o Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele já enviou o seu melhor. Então, quando eu peço mais de Deus, não significa que eu devo estar entediado com tudo que eu estou vendo e eu quero outra coisa. Não, eu quero de novo. Eu quero que o Senhor venha de novo. Que Ele me toque como da primeira vez. O maravilhoso a respeito de um encontro com Deus é que você chora feito uma criança. O maravilhoso de um encontro com Deus é que você lê a mesma Bíblia e alguma coisa aparece que você nunca viu, mas sempre teve lá. Só que você nunca viu daquele jeito, e daquele jeito dá uma raiva santa, você fala, meu Deus, como é que Deus não mostrou isso para mim primeiro? A heresia é essa, tipo assim, eu que tinha que ter visto isso primeiro. Isso nos empolga, porque a gente tem aquela expectativa de ouvir algo de novo. O irmão que estava ministrando aqui, e falando sobre os diamantes, acho que foi o Theo no primeiro culto, é tanto culto agora que eu já não sei mais nem qual culto que foi, mas ele falou dos jovens de 50, foi o Theo, falou dos jovens de 50 anos, e isso é verdade. Às vezes eu fico muito feliz de ver gente de cabelo branco, ou sem cabelo mais, na igreja, com aquela mesma carinha, aquela mesma expectativa. O que esse rapaz vai falar? Esse rapaz já tem 43 anos, você está vendo o nível dos jovens. Tipo, o que é que vai sair dali? Eu me lembro, às vezes, teve uma época que eu estava ministrando sobre o Salmo 23. Quando eu falava para o nego abrir o Salmo 23, a galera já falava, meu Deus, de novo o Salmo 23, não aguento mais o Salmo 23. Mas ficava aquela carinha, tipo assim, meu, o que é que vai sair desse Salmo 23? E sabe, Jesus, Ele renova todas as coisas. É a mesma palavra, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo. E se você crê que Ele é o melhor de Deus, Pai, nós queremos de novo. De novo. Não tenho nem o menor medo de falar, eu quero mais do mesmo. Mas isso é um tédio, cara, é um tédio para quem não está vendo Jesus. Mas se você estiver vendo o Senhor, não queremos outro, nós queremos Ele de novo, atraindo o nosso coração. E eu não sei se já aconteceu isso com você, de tipo você ter um encontro com Deus, tão especial, tão marcante na tua vida, que você quer Ele de novo. E aí você começa a se lembrar do que aconteceu até você chegar nesse encontro. Às vezes tem um jeito que você orou e Deus respondeu, que você fala, cara, então eu descobri, se eu orar desse jeito, então Deus vai fazer daquele jeito. Não, porque eu me lembro que tinha um pastor, que ele cuidou da minha vida por um bom tempo, um precioso do Senhor, e ele pregava de um jeito muito louco. Ele botava a Bíblia em cima do púlpito, ele chamava qualquer um dos irmãos que estivesse lá na frente, falava, vem até aqui, abre a Bíblia para mim. A pessoa de baixo abria a Bíblia dele, aponta com o dedo, apontava, ele falava, então a mensagem é aqui hoje. E era desse jeito que ele pregava todo o culto, cara. E eu não sei como ele conseguia, tinha vezes que saía nas medidas do templo, e era um capítulo inteiro só falando de côvado, de largura, de meu irmão. Eu falava, o que é que vai sair dali? E ele conseguia. Aí, quando eu comecei a pregar, o que é que eu tentei fazer? Não dava, não acontecia nada. Deus não faz do mesmo jeito. Minha esposa gosta de falar isso, isso é muito lindo. Jesus curou um cego falando, vê. O outro, ele... vê. O outro foi... peraí que tem uma lama dessa vez. Agora vai se lavar. Tipo, o cara é cego, tu manda ele ir até o tanque. Ele está fazendo a mesma coisa, de formas diferentes. É sempre novo com o Senhor. Amém? Não interessa quantas vezes Ele fizer a mesma coisa. Se é Ele que está fazendo... cara, Ele vai me impactar como se fosse sempre a primeira vez. Sabe, às vezes a gente acha que a vida no jardim do Éden devia ser muito chata, porque todo dia era a mesma coisa, cara. Todo dia, Deus vinha, na mesma hora. Todos os dias ao cair da tarde, todos os dias era uma surpresa. Todos os dias era a glória de Deus invadindo aquele lugar. Meu amigo, oh my God, está acontecendo de novo. É a primeira vez toda vez. Eu quero te encorajar, porque, deixa eu te falar, não vai ter outra Bíblia, bro. É essa daí, você vai ver a pregação do cego de Jericó por resto da sua vida. Por resto da sua vida, você vai ter que ler a Bíblia, a mesma. E isso é muito legal, você vai ler a mesma Bíblia, não tem outra. Poxa, mas isso é muito chato. Cara, não é chato, aí é que é louco. Porque eu, por exemplo, se eu leio um livro, eu não aguento ler ele de novo. Teve um livro agora, o primeiro livro na vida que eu repeti, eu li ele de novo. Parecia que era a primeira vez. Beleza, porque fazia tanto tempo que eu li, aliás, nem sei como é que eu li aquele livro, porque parecia que foi a primeira vez. Mas a Bíblia, você termina ela, você quer ela de novo.
Aí você enjoou daquela Bíblia, pega uma versão diferente. Aprende outra língua, vai ler em inglês. Eu contei aqui, eu estava no Japão agora, o pastor lá, meu irmão, ele lia a Bíblia em japonês. É lindo só de olhar. Eu vou te falar. Sabe aquele povo que tem uma mania de deixar a Bíblia aberta na sala, no Salmo 91? Pô, compra uma em japonês, cara. É uma decoração maravilhosa. É coisa linda aquilo ali. E teve um dia que eu cheguei na sala da casa dele, ele estava lendo a Bíblia dele em japonês com mais 2 abertas. Eu falei, o que é isso? Ele falou, estou estudando hebraico e grego em japonês. Eu falei, meu irmão, eu não sei nem português direito. Esse cara está com 3 línguas muito... Não tem uma russa também não, para você botar aí. Sabe, a gente vai continuar sendo empolgado por Jesus, porque só de você ler o mesmo texto em outra língua, já falou uma coisa com você completamente diferente. É ou não é? Isso acontece, Jesus ele empolga a gente, porque a gente muda. Ele não muda, mas a gente muda. E como a gente muda, cara. Como a gente, de um ano para outro, como a nossa cabeça muda, como a nossa mentalidade muda, como as prioridades mudam. A vida ela muda no estalar de dedos. Às vezes uma situação mudou a vida completamente, radicalmente. Quando um filho nasce numa família, mudou a família inteira. Mudou a família inteira. Eu me lembro que eu tenho um filho que tem 24 anos. Quando meu filho nasceu, meu pai deixou um bigode até o queixo. Meu pai nunca usou pelo na cara. De repente ele estava com aquele bigode. Pai, está ridículo isso. Mas ele queria estar com cara de avô. O menino mudou a vida toda. Meu pai fumou cigarro a vida inteira. A vida inteira meu pai fumou cigarro. Teve um dia que a gente estava lá na área da piscina. O menino era bebê, estava ali no cantinho. Meu pai foi fumar. Ele foi para longe para não fumar perto do menino, porque ele estava cheio de cuidado com o menino. Só que o vento trouxe a fumaça. E aí o bebê tossiu. Meu pai nunca mais botou um cigarro na boca. A vida muda assim. E aí quando você lê a mesma coisa, num lugar diferente no espírito, cara, Deus fala coisas completamente diferentes com você. É muito mais profundo. Às vezes a gente tenta reproduzir essas experiências porque elas foram tão boas que é uma coisa nossa. Simplesmente aprender uma fórmula ou uma maneira de agarrar Deus, uma maneira de falar, eu não te largo, fica aqui comigo, fica aqui porque eu preciso disso todo dia, eu quero isso o tempo inteiro. E sabe, eu gosto muito do Salmo 23 quando diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque a gente entende o nada me faltará como nunca vai faltar recurso, nunca vai faltar saúde. E quantos sabem que isso acontece na nossa vida? Às vezes os recursos são mais escassos, às vezes a gente tem debilidades na nossa saúde, tem ou não tem? E quantos concordam comigo, depois de passar por essas coisas, que aquilo foi extremamente necessário para você chegar onde você chegou? Então, nem isso falta quando você está no Senhor. Nem a falta quando você está no Senhor. Porque muitas vezes um período de deserto vai te mostrar que tudo que você precisa é dele. Enfim, eu estou só querendo te encorajar. A gente está falando, é culto de ceia, é domingo, nós somos crentes, estamos mais crentes do que nunca na igreja no domingo. Então, queridos, se apaixone por Jesus nesse dia, amém? Vamos falar dele. Esse dia aqui, 6 dias depois, quando esse texto começa, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para esse lugar em particular, ele os separa dos demais e leva eles para um alto monte. A gente precisa entender, pelo menos profeticamente, que Jesus está levando eles para um lugar mais alto. Para um alto monte. Ele tira eles de onde eles estão e leva eles para um lugar mais alto. E a gente entende profeticamente que isso fala de lugares no Espírito. Você vai ver uma coisa de uma perspectiva que você nunca viu. Ver uma cidade do plano é uma coisa. Ver ela de um lugar mais alto, você consegue enxergar até beleza em algo que antes para você era uma selva de pedra. É ou não é? Você subir, você às vezes andar nas ruas de São Paulo, você fala, meu Deus, é só prédio. Sobe no prédio mais alto e olha a cidade, vê como é linda esse monte de prédio. A perspectiva mudou, você já consegue enxergar beleza. O Senhor Jesus chama esses lugares, esses discípulos para um lugar mais alto. Eu acho interessante esse momento na vida dos discípulos, em especial em Pedro, porque no capítulo anterior, Pedro teve aquela revelação na qual Jesus disse que ele é a pedra sobre a qual ele edificará a sua igreja. No versículo seguinte, Jesus está dizendo que Pedro é uma pedra de tropeço, que o diabo está nele. E eu acho Pedro muito casca grossa, cara. Porque hoje em dia o povo é tão dodói, qualquer coisa vai embora da igreja. Pensa em Pedro. Pedro foi chamado de Satanás por Jesus. E continuou. Amém? Ele continuou.
Ele está lá usando a autoridade dele de igreja. Primeira vez, ele está repreendendo Jesus. Isso não vai acontecer, está doido? Não vai morrer, não vai. Jesus fala, Satanás, na frente de todo mundo. Pedro, amém. Ficou ali, meu irmão. Não tem dodóizinho. Não vai largar Jesus. Não largou Jesus por outras coisas. Vai largar porque chamou só de Satanás. Não tem problema, né? Um dia foi um anjo. Você tem que saber, Pedro, que na origem, ele um dia foi Lúcifer. Ele era um anjo. Tá, não é tão ruim assim. Tenta ajudar o coração do cara a permanecer em paz ali. Agora Jesus está chamando esse mesmo cara que foi chamado de pedra, depois de pedra de tropeço, ele está chamando ele para um lugar mais alto. Você vai ver que não é porque a gente é perfeito que Deus vai nos dar experiências poderosas com ele. Amém? Ele sabe o quão imperfeito a gente é e mesmo assim ele nos ama. Mesmo assim ele nos quer. Ele leva eles para esse lugar mais alto e talvez eles tivessem uma expectativa de simplesmente, ok, vamos orar junto, que nem a gente faz todos os dias. Eu imagino que Jesus devia ter esse hábito todos os dias de se retirar para orar. Vamos orar, só que de repente, antes de qualquer palavra ser dita, Jesus começa a mudar diante dos olhos deles. A face do Senhor começa a resplandecer como o sol. E você concorda comigo que quando o sol aparece, ele ilumina tudo ao seu redor? Então, não só Jesus foi ficando diferente diante dos olhos deles, tudo ao seu redor começou a ficar diferente. Aquele jardim já não é mais o mesmo lugar, aquele alto monte já não é mais do mesmo jeito, porque a luz do Senhor deixa tudo diferente. Quando Deus vem com a luz dele sobre algum lugar, aquele lugar é especial, não interessa qual foi. Eu morava aqui em São Paulo quando eu aceitei Jesus. E eu aceitei Jesus encostado num canto da parede, morrendo de medo das irmãs que me evangelizaram. Todas as vezes que eu voltava naquele apartamento, eu olhava para aquele canto de parede, eu falava, uau, cara, foi aqui, encostado nessa parede, que Jesus escreveu meu nome no livro dele. Sabe, aquele canto de parede ficou extremamente especial. Eu nem sei que móvel que deve ter agora naquele canto de parede. Para ninguém é especial. Para mim é o lugarzinho que eu estava encostado quando Jesus pegou minha vida. Então esses lugares se tornam especiais conforme a face do Senhor resplandece. Amém? Ele traz luz sobre o lugar, ele traz luz sobre todos. Você vai experimentar que o teu amor pelo teu irmão aumenta quando vocês têm experiências com Deus juntos, cara. Quando a gente participa de algo junto, de um derramado do Senhor e a gente estava ali junto, isso vai criar laços para o resto da vida. Um basta olhar para a cara do outro para se lembrar daqueles momentos. Teve um dia desses que eu encontrei um amigo meu. A primeira vez que eu fui para o Havaí, eu fui com uma excursão e esse cara estava junto, eu conheci ele lá. A gente pegou onda junto, a gente orou junto, a gente participou de algumas missões junto e foi muito legal. Eu encontrei ele alguns anos atrás no aeroporto. Foi a primeira vez que eu o vi depois daquela viagem de muitos anos atrás. E quando eu olhei para a cara dele, parece que a gente estava no Havaí de novo. Eu só conseguia falar do Hawaii, das ondas, de não sei o quê. Sabe aquela experiência que te marca tanto e a pessoa que está com você naquela mesma experiência marcada? Quando vocês se juntam, parece que aquela atmosfera está ali de novo. Jesus está aí, ele podia chamar um só para ver aquilo. Ele chamou 3. E esses 3, eu tenho certeza que para o resto de suas vidas, um olhava para a cara do outro e se lembrava de como aquela carinha ficou recebendo a influência do brilho do rosto do Senhor. As vestes de Jesus resplandeceram também. Isso é interessante a gente falar porque não só o corpo de Jesus foi iluminado, foi glorificado, as coisas dele também foram. Amém? Quando você vê a face de Jesus resplandecendo da glória de Deus, você nunca mais vai tratar as coisas dele do mesmo jeito. É inevitável você dizer que ama o Senhor e não amar as coisas dele. Você vai amar a casa dele, você vai amar a palavra dele, você vai amar o Espírito dele, você vai amar o Pai dele, você vai amar tudo que diz respeito a Jesus e você vai amar os outros filhos dele também. Então é natural que quando você ama Jesus, você encontra alguém que é filho de Deus e, cara, em 10 minutos de conversa parece que vocês têm 10 anos de história junto. É ou não é? Isso acontece. O Teu falou, quando tem essa empatia no Espírito, cara, parece que a gente está ouvindo a mesma coisa. Isso é muito legal. A Bíblia diz que a gente está assentado em lugares celestiais com Cristo. Amém? E a gente vai entrando de lugares em lugares. Eu tenho, pelo menos, essa ilustração na minha cabeça, que é como se a gente entrasse numa sala, e ali está cheio de gente que está naquele lugar em Deus que você acabou de entrar. Começam a se estabelecer conexões naquele lugar. Oi, prazer, tudo bem? Você veio de onde? O que você está fazendo aqui? Como é que é a vista daqui? E daqui a pouco vocês começam a ter relacionamentos e conexões que acontecem por estarem no mesmo lugar em Deus. As coisas do Senhor, conforme Ele resplandece, você começa a tratar as coisas de Deus de forma diferente. Eu não acredito em gente que ama Jesus e odeia a igreja. Eu não consigo simplesmente
As duas coisas não cabem no mesmo lugar. Você ama Jesus e odeia a igreja, mas é a noiva do Senhor. Cara, não fala mal da minha esposa para mim. Eu amo a minha esposa, cara. Se você quer ganhar o meu coração, trate bem a minha esposa. Você tratou bem a minha esposa, você é meu amigo na hora. Minha esposa tem amigos que eu nem conheço, mas só de eu saber que gostam dela, eu já gosto da pessoa também. Quando a gente ama o Senhor, a gente ama tudo que envolve Ele. Quando Ele resplandece, tudo dele resplandece junto. Amém? E a experiência está ficando bem legal desses caras, amém? Eles estão vendo Jesus como eles nunca viram. É o mesmo Jesus que estava lá embaixo. É o mesmo Jesus que estava roncando no barco. Agora Ele está glorioso. É interessante porque esses discípulos largaram tudo para seguir Jesus sem ter certeza de tudo que Ele era. Esses caras são fera. De repente, aparecem mais dois. E, meu irmão, não são dois qualquer, velho. Aparecem Moisés e Elias. Meu amigo, talvez você não dê muito valor para Moisés e Elias. Agora pensa num judeu vendo Moisés. E aquele outro ali, Elias. Meu irmão, quem já jogou FIFA? Vocês vão ter que rir da mesma piada toda vez. Você não tem desculpa, não tem pra onde correr, cara. Eu vou ter que falar, vocês vão ter que rir. A gente ensaiou no primeiro, agora sim. Agora se ri até mais bonito. Agora já ri até antes. Antes de eu falar, já começa a rir. Tipo, lá vem, ó. No FIFA isso é possível. No FIFA eu posso colocar o Theo, eu posso fazer um bonequinho do Theo, botar ele para jogar junto com o Neymar, com o Pelé e com o Zidane e com o Zico. No mesmo time. Eu montei meu time. Eu boto craques do passado, craques do presente, craques do futuro. Não muito craques assim. Eu boto todo mundo para jogar no mesmo time. O time é meu. E outra, se eu quiser, eu boto o Theo com 100% em tudo e ele joga melhor que os outros. Isso é possível no FIFA. Cara, você tem ideia do que estava acontecendo ali naquele monte? É tipo FIFA. Tem Jesus glorificado, vem Moisés e vem Elias. Moisés não é do mesmo tempo de Elias. E de repente, passado, presente, futuro, está tudo junto ali e eles estão conversando. É um momento glorioso demais, amém? Você imagina você fritando, vendo isso com teus próprios olhos. E outra, você não está ficando louco, tem mais dois junto com você. E os caras estão vendo a mesma coisa. Tipo, não, isso está acontecendo. Eu ficaria mudo. Principalmente porque eles estão falando. Eles estão falando com Jesus. Eles não estão brigando com Jesus. Eles estão falando com Ele. E aí, eu falei isso no culto também, eu vou falar para vocês. Hoje eu sou advogado de Pedro. Amém? Eu não terminei nem o 2º grau. Mas hoje eu me meto, eu tenho a ousadia de ser advogado de Pedro. Porque a gente acha que Pedro é uma anta. Pedro afundou. Mas deu uns passos na água, eu nunca dei. Pedro negou Jesus, mas foi o único que ficou seguindo Jesus, enquanto todo mundo correu. Pedro era o cara. Pedro falava besteira e continuava ali, foi chamado de Satanás e ficou. Pedro era o cara. Agora olha a ousadia de Pedro. Cara, você está vendo Jesus glorificado, isso já é o bastante. Você está vendo Moisés e Elias. Meu Deus, Moisés e Elias estão falando com Jesus. Tem uma conversa do céu acontecendo na tua cara. Aí você fala, bom é estarmos aqui. Tipo, se eu sou Tiago ou João, eu... Você não vai fazer isso. Você não interrompe, cara. Por favor, cara, não interrompe. A minha esposa, por exemplo, ela ama conversar. Ela é mulher. E ela é mais mulher do que as outras. Ela ama muito conversar. E às vezes a gente está sentado na mesa. Deus nos dá a honra de às vezes estar sentado com pessoas que são heróis na fé para mim. Com profetas, com apóstolos maduros, guerreiros poderosos em Deus. Eu estou ali recebendo aquele ensino. Eu estou feito um parasita, recebendo tudo, querendo sugar tudo que aquele cara tem ali para oferecer. Mesa é muito mais poderoso do que púlpito, cara. Você recebe coisa na mesa que o púlpito não chega nem perto. E você está ali, aquilo está acontecendo. Daqui a pouco minha mulher quer falar. Tipo, amor, eu te ouço todos os dias, todas as horas. Dá para fazer silêncio só agora. Eu imagino que esses caras experimentaram vendo Pedro se meter na conversa.
Moisés e Elias estavam falando com Jesus. De repente, Pedro falou com Jesus também, tipo, eu também tenho um negócio. Imagina Moisés e Elias estão falando com Jesus, daqui a pouco eles viram para Pedro. E Pedro está cantando aquela música. Bom estarmos aqui. Vou cantar um hino para vocês. Ah, eu amo esse cara. Bom é estarmos aqui. Pronto, chamou a atenção. Agora todo mundo... Por quê? Eu pensei em fazer 3 tendas. Você está louco? Uma será para Moisés, outra será para Elias e outra será para ti, Jesus. É isso. Eu sempre li isso como Pedro, em uma outra passagem, em outra passagem da Escritura que fala do mesmo evento, diz assim, Pedro disse isso porque não sabia o que dizer. E a gente fica assim na presença de Deus, brother. Eu acho que as línguas estranhas nos ajudam muito nessa hora, porque se a gente soubesse as asneiras que a gente está falando, tipo, é melhor falar um xaralamana. A gente não sabe o que falar, realmente a gente não sabe o que falar. A gente não tem como dizer, é isso que eu vou fazer na presença de Deus. Ah, quando estou na tua presença eu vou fazer. Não, você não sabe. Você só sabe quando acontecer, aí você vai ver o que vai acontecer. Isso saiu de Pedro. Só que ali é o coração de Pedro se revelando. Eu sou advogado dele hoje, eu falei para vocês. Quem preparou o primeiro lugar de encontro foi Deus. Ele preparou o jardim para vir ter com o homem todos os dias. Amém? Está no coração de Deus nos encontrar. Não é louco isso que Adão não buscava a Deus? Era Deus que buscava Adão todo dia. Adão não saberia onde encontrá-lo se ele não viesse. Então ele vinha. Deus preparou o lugar. Então, assim como nós o amamos porque ele nos amou primeiro, assim como nós achamos que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu, tudo de Deus nasce no coração dele, e a gente, por uma revelação do Espírito, em alinhamento com o coração dele, a gente passa a desejar a mesma coisa. Se hoje nós nos importamos com os perdidos, é porque isso está no coração de Deus. Se hoje a gente tem amor pelo próximo, é porque Jesus nos ama a todos, e ele quer que a gente tenha esse tipo de amor também. Tudo nasce no coração dele. Então, o que Pedro está fazendo, ele está de alguma forma dizendo, isso daqui não pode acabar. Isso aqui não pode passar. Isso aqui está bom demais. Meu Deus, Jesus, Moisés, Elias. A gente tem que fazer alguma coisa para agarrar a Deus e deixar essa glória aqui. Essa glória tem que ficar. Tem que ficar isso aqui. Eu vou fazer 3 tendas, os lugares onde o Senhor vai gostar de estar, para que eu possa vir todo dia. Se eu quiser aprender sobre a lei, eu venho aqui na tenda de Moisés. Se eu quiser saber um pouco das palavras proféticas, eu venho na tenda de Elias. Feito um macumbeiro gospel, tipo, vai na tenda de um do outro. E todos os dois vão estar mandando, você vai na tenda do meio ali, ó, que Jesus está completo. Jesus é a atualização desse software. Ele, vai nele que tu brilha. Literalmente, ele estava brilhando. Pedro está tentando preparar um lugar para Deus. Ele está tentando preparar um lugar de encontro, um lugar onde ele saiba onde vai encontrar toda vez que ele possa buscar. Ele está querendo ter acesso, ele está querendo que aquilo não passe. E de repente, acontece algo. A Bíblia diz que enquanto este ainda falava, ou seja, ele fala, brother, ele fala bastante, ele está lá falando, não, porque a tenda, não sei o quê. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os encobriu, os envolveu. E meu irmão, você tem ideia de que tem experiências que vão levando para outras e que vai aumentando, o negócio vai aumentando. Isso está chegando num nível bem interessante, porque agora a nuvem da glória de Deus envolveu aqueles homens. Era uma nuvem luminosa. Você já se imaginou envolvido por uma nuvem luminosa? Quem já dirigiu uma estrada que está cheia de névoa? Você não vê nada ao seu redor. E aquela névoa não é luminosa, ela já te cega para tudo que está ao redor. Imagina uma nuvem que tem luz nela própria. Você não vê nada além daquela luz, daquela glória. Está completamente envolvida. E enquanto ele ainda falava, essa nuvem os envolveu,
e uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E você pode assumir de quem que era essa voz pelo teor da frase. Amém? Eles estão vendo Jesus glorificado, eles viram Moisés e Elias falando com Jesus, eles viram o glorioso Pedro dando alguma opinião, e agora o Pai está falando com aqueles homens. Jesus levou esses homens a uma experiência que realmente, cara, isso tira qualquer um do tédio. Isso é algo que ninguém viu na história, amém? Aqueles homens estão vendo algo que nunca foi revelado desta forma na história. Só que não era outro Moisés, era o mesmo. Não era outro Elias, era o mesmo. Não era outro Jesus, era o mesmo. Simplesmente numa manifestação diferente. E o Pai está dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Parece que Deus estava dando um cala-boca em Pedro, tipo ignorando. Tipo assim, cara, você está falando muita besteira, deixa eu falar alguma coisa aqui para você ficar quieto. Mas perceba, o coração de Pedro desejando fazer um lugar para que aquilo ali permanecesse, foi o jeito dele de dizer: eu estou entendendo um desejo que está no coração de Deus. E Deus está dizendo para Pedro: tem um lugar de você manter essa presença queimando. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você quer manter essa presença queimando dentro de você? Ouça Jesus. Mantenha seus ouvidos abertos para Ele. Mantenha as palavras dEle fluindo para dentro de você, porque todas as vezes que Ele falar, essa experiência vai estar queimando dentro de você. Você vai estar preservando. É muito lindo. Pedro queria fazer uma tenda para abrigar Jesus, Moisés e Elias, e Deus, de uma forma muito linda, os envolve numa nuvem dizendo: eu é que quero manter vocês na minha presença. Sabe, às vezes a gente quer simplesmente manter a presença de Deus, e cara, Deus quer que a gente se mantenha na presença dEle, porque está disponível, amém? Como é que a gente vai andar com Jesus o resto da vida? Não é por vista, é pelo que a gente ouve. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e de maneira alguma seguirão os estranhos, porque não lhes reconhecem a voz. A voz do Senhor vai nos manter na presença dEle. Ainda que as ovelhas fossem cegas, cara, se elas tivessem ouvidos para ouvir a voz do Senhor, elas estariam onde o Mestre está. Ouvir a voz do Senhor, não sei se você já percebeu que toda a experiência poderosa que a gente tem com Deus, genuína, daquela que mexe com a gente corre para a Bíblia. Quando Deus começa a falar comigo, a vontade que me dá é de catar a Bíblia, porque Ele fala na palavra, cara. É muito lindo, Deus fala com a gente na palavra. Por isso, cara, devore a palavra de Deus, coma da palavra de Deus, absorva a palavra de Deus, porque quando Deus quiser falar com você, sabe aquele versículo que às vezes você já passou batido por ele 1000 vezes? Ele pula dentro de você ali. Deus está usando aquilo para falar com o teu coração. Ele te atrai para as Escrituras. Sabe, tudo que você vê, eu nunca vi Deus se movendo dessa forma. Corra para as Escrituras, porque se é Deus que está se movendo, as Escrituras vão comprovar que é Ele mesmo que está fazendo aquilo. Elas são um balizador maravilhoso. Toda e qualquer situação humana tem um salmo a respeito. Se você tem dificuldade com ler a Bíblia, lê Salmo, cara. Toda situação que você possa passar nessa vida, algum salmista passou. Você está irado, tem salmista, estava irado ali. Tinha um que termina um salmo falando: feliz é aquele que der a cabeça do filho dele nas pedras. Tipo, meu Deus do céu, que raiva é essa? Tem um salmo que termina assim. Tem tudo ali em salmo. Vai ler a palavra, você vai se apaixonar pelas coisas de Deus. Elas estão brilhando porque Ele brilha. Amém? A revelação do Senhor está trazendo tudo isso e traz vida. É Deus que dá vida nisso tudo. Agora aqueles discípulos, depois de ouvir a voz do Pai, aí ninguém consegue mais falar não, agora nem Pedro. Eles caem de bruços, aterrorizados. E quando eles caem de bruços, eles tomam uma atitude de se prostrar e de fechar os seus olhos. Então já não é mais o que nós estamos vendo que nos impacta, é a glória de Deus na qual nós estamos. E essa voz, ela é mais gloriosa do que qualquer coisa que a gente possa ver. Porque os nossos olhos se enganam, cara. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu estava mudando de canal e num dos canais estava passando um show da Madonna. E eu me senti
eu queria mudar de canal e eu falei, cara, não sei porque eu não estou mudando, deixa eu ver isso daqui. Até eu entender que Deus queria que eu visse alguma coisa ali. Não era a mulher pelada, não tem nada a ver com isso. Era uma cena que aquele show que tinha milhares de pessoas, um palco, cara, tão gigante, com tanta gente. As caixas de som eram da altura de um prédio, tipo, era tanto dançarino no palco que você nem sabia quem era a Madonna. Era muita gente ali, era uma coisa, uau, e todo mundo, uau. E aquele som, e ela aparecendo gigante num telão. E Deus me fez perceber algo, tá vendo? É glória de mentirinha. É uma glória de mentirinha. Esse som todo é um microfone ligado em umas caixas, aquela altura toda é uma imagem reproduzida, aquela luz toda é um bando de lâmpada, aquela fumaça não é de glória. Tipo, é uma glória de mentirinha. Os nossos olhos, eles se deixam seduzir por qualquer glória de mentirinha. E a tendência é você dar glória àquilo que enche os teus olhos. Por isso eu acho muito interessante a gente se retirar muitas vezes para lugares na natureza, porque tudo que você vai ver lá, nada daquilo foi você que fez. Veja o céu. Veja o mar, veja uma árvore, veja as plantas e fique, uau, quem foi que fez isso tudo? Palmas para ti. Eles agora estão de bruços, de olhos fechados, e agora a experiência passa para um nível muito louco. Jesus levanta eles, e eles não viram mais ninguém. Não tinha mais Moisés, não tinha mais Elias, não tinha mais luz, não tinha mais nuvem, só tinha Jesus em carne e osso falando, e aí? Vamos lá? Curar uns leprosos? Vamos ali andar no meio dos doentes? Bora lá. Meu irmão, você nunca mais vê Jesus do mesmo jeito. Ele pode voltar ao normal o tanto que ele quiser. Você nunca mais vai esquecer da glória que você viu. Agora ele é o mesmo, de novo. E você quer mais do mesmo. Ele é perfeito. Quando você guarda para você o que Deus falou para aqueles discípulos, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Você vai perceber que Deus está apontando o Filho. Esse está apontando o Filho que é, não simplesmente estar, fala de uma presença constante. Este é o meu Filho amado. Quando você guarda isso para você, todas as vezes que você ouve Jesus, você está experimentando da presença, porque este é. Você está experimentando do amor do Pai, porque Ele está falando do seu Filho amado. E quando Deus fala de amor, Ele está simplesmente manifestando quem Ele é. Não significa que Deus está simplesmente amando. Ele é amor. Então, onde Ele está, tem amor. Quando a gente pede o amor de Deus, a gente está pedindo mais de Deus, porque Ele é amor. Deus está falando, este é o meu Filho amado. Então, nisso tem o amor de Deus para ser experimentado. Em quem me comprazo, tem o prazer de Deus. E a gente, num lugar como esse, a gente experimenta o que está no coração de Deus. Sabe, a igreja está acordando para o fato de que a alegria do Senhor, ela é uma das coisas mais espirituais que a gente pode experimentar. Porque a religião fala que só lágrima dá certo. Eu me lembro de muitas vezes que eu vi um pregador fazendo um apelo, e as pessoas vinham na frente, ele estava brigando com as pessoas. Você tem que vir chorando. Como é que você vem para frente do altar sem chorar? E meu amigo, talvez deve ser o motivo da nossa maior alegria, a gente está sendo reconciliado com o Senhor, amém? Eu creio em lágrimas de arrependimento, e eu creio que crente é uma raça tão doida, que quando a gente fica muito feliz, a gente chora. Todo mundo chora de tristeza, a gente chora de alegria. Se a alegria for demais, a gente chora. É ou não é? A gente chora de alegria. Tudo isso está embutido, essa experiência, esse fogo queimando, vai estar dentro de você agora. Porque a nuvem envolveu. Agora não se trata mais de você num lugar onde algumas coisas estão acontecendo. Isso foi impresso dentro de você. E o que é que faz isso queimar todas as vezes? A Ele ouvir. Sabe, é tempo de voltar para a palavra, para o fundamento. É tempo de voltar para as coisas simples. E saber que, queridos, essa atmosfera que a gente experimenta num lugar como esse, não é simplesmente porque a luz é maneira, porque o grupo de louvor é super, sabem tocar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a palavra de Deus em música, tem a ver com a palavra de Deus em oração, tem a ver com a palavra de Deus sendo pregada, tem a ver com a salvação que foi conhecida pela palavra de Deus. A palavra de Deus trouxe à existência todas as coisas. A gente precisa sempre voltar para a palavra. Ela nos sustenta. Ela sustenta a nossa vida. Você nunca mais vai ver Jesus do mesmo jeito depois de ouvi-lo.
Você nunca mais vai ouvir Jesus do mesmo jeito depois de vê-lo. Isso vai ser o que faz aquela criancinha dentro de nós dizer: de novo, Pai, de novo, de novo. Eu estava falando com a irmã ali embaixo, ela falou: você vai pregar os 4 cultos. O pessoal tem falado isso bastante comigo nesses dias. E com uma cara tipo assim: os 4? Eu falei: Ela me encorajou e ela foi muito usada por Deus, porque ela falou: mas o que você pregou tem a ver com isso, né? Porque de novo, de novo, de novo, de novo. Eu falei: uau, irmã, você me salvou, cara. De novo, glória a Deus, de novo, a mesma palavra, daqui a pouco tem outra, igual. Se coloca de pé, querido. Vamos agradecer a Deus por esse tempo, amém? Por esse de novo do céu, amém? De novo do céu. Não queremos outro céu, não queremos outro Jesus, não queremos outro Deus, não queremos outra palavra, não queremos outro Espírito. Nós queremos o melhor e Ele já veio. Tudo isso já nos foi dado, amém? Fecha teus olhos, por favor. Paizinho, obrigado pela tua alegria. Obrigado pela tua paz que excede o nosso entendimento. Obrigado porque momentos como esse na tua presença geram coisas dentro de nós que talvez a gente só vai descobrir lá na frente. Algo mudou dentro de nós. A tua palavra é alimento e temos certeza que nosso espírito está mais alimentado por causa da tua palavra que foi liberada. E assim continuará sendo. Permita-nos, Senhor, ter o nosso coração sensível à tua vontade e desejar os teus desejos. Sabendo que, da mesma forma, o Senhor não quer outro no teu lugar, Ele quer você. E se por acaso você um dia perdê-lo de vista, se distrair, desviar do seu caminho, Ele ainda quer você de novo. E Ele vai continuar te querendo para o resto da tua vida. Eu oro para que o teu coração se mova em direção ao coração do Senhor. E esse encontro que produz essa alegria no céu, ele sempre vai ser genuíno. O Pai nunca vai te receber com uma cara de tipo: oi, e aí? Porque Jesus deu para Deus filhos e filhas. E todas as vezes que Deus olha para um filho e uma filha dele, Ele diz: eu te amo, eu tenho prazer em você. Paizinho, obrigado porque apesar das nossas falhas, o que o Senhor fez em nós é capaz de dar prazer ao teu coração. É capaz de te agradar e nós queremos agradá-lo com o resto das nossas vidas, Senhor. Permita-nos permanecer em Ti. Ajude-nos a permanecer em Ti. E que nada nesse percurso seja capaz de nos separar do Teu amor. Paulo disse: o que nos separará do amor de Cristo? Não tem nada com esse poder. Nós queremos ser fascinados pelo mesmo todas as vezes. Nós queremos ser fascinados pela Tua palavra. Nós queremos que o coração nunca se endureça para os Teus preceitos, Senhor. Que o nosso Senhor, que o nosso coração, Pai, nunca trate como comum ou impuro aquilo que o Senhor santificou. Então ensina-nos a olhar para o nosso irmão como uma obra de Deus linda, a qual Ele está aperfeiçoando. Começou boa e ainda só vai melhorar. Nós queremos tratar as Tuas coisas, Senhor, com a mesma paixão, mesmo zelo com o qual nós tratamos o Senhor. Que tudo Teu resplandeça diante dos nossos olhos, à medida que nós Te ouvimos e essa presença queima dentro de nós. Aumenta esse fogo dentro de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.